Há uma sensação estranha no ar, não há? Como se algo fundamental tivesse sido alterado no mundo que conhecemos. Eu sei que você sente. Assim como você, eu também me senti perturbado pelos acontecimentos, as notícias que nos transformam em meros espectadores de um mundo que se desenrola através das telas. Desde 2015, as coisas parecem ter ficado diferentes. O certo foi trocado pelo errado e em 2020 o mundo mudou completamente. É como se a realidade estivesse operando sobre uma nova lógica. Este é um convite para lhe mostrar conhecimentos profundos que a nossa geração está ignorando e o que eles podem nos revelar. Vamos começar pelo que todos nós vemos. Existe uma impressão constante de que as peças não se encaixam mais. Uma suspeita que a história que nos contam está incompleta. As manchetes gritam guerras, desastres, crises, um bombardeio incessante de imagens e palavras projetado para nos manter em um estado de alerta e confusão. O extraordinário tornou-se o nosso cotidiano. A pandemia foi um evento sem precedentes, uma pausa global que nos forçou ao isolamento. Logo em seguida, conflitos redesenham o mapa com uma ferocidade que pensávamos pertencer ao passado. A própria Terra parece reagir, com catástrofes de força que desafia as nossas expectativas. Crises financeiras, instabilidade política, uma inflação que corrói o futuro e agora a ameaça de uma inteligência que pode tornar o trabalho humano obsoleto. Não são eventos isolados, eles estão conectados, convergindo, e essa convergência está criando uma instabilidade sem precedentes. Aquelas sensações estranhas, as crises que pareciam sem sentido, elas ressoavam em mim, sugerindo que havia uma camada mais profunda da realidade a ser compreendida. Os acontecimentos, as notícias nos transformam em meros espectadores do mundo que se desenrola por meio das telas para nos cegar, nos desviar da verdade. A suspeita persistente de que a explicação que o mundo oferece é insuficiente. Isso não é ansiedade, é um despertar. Os antigos chamavam isso de kairos, o momento oportuno, o tempo de uma transformação profunda. E eu estava aí, sentado onde você está, um mero espectador, sentindo o peso do caos que pouco a pouco me deixava cada vez mais perturbado, até que algo mudou. Tudo começou na beira de uma estrada, com um simples arco-íris, um fenômeno que me trouxe a revelação. Ele me acompanhou pela estrada, andando paralelo a mim por quilômetros. E então entendi que ele estava lá, mas não estava. Ele só existia porque as condições até necessárias para que emergisse foram satisfeitas, como o ângulo de incidência da luz, a presença de partículas de água na atmosfera e eu a observar. Naquele momento, tudo fez sentido. O que vemos, o que percebemos, pode ser apenas o começo de um mistério maior escondido além do horizonte. O arco-íris, a colher, símbolos de uma mesma verdade. A realidade se curva à nossa percepção como se fosse uma ilusão moldada pelo olhar. O que pensávamos conhecer é apenas uma sombra, um fragmento de algo maior, escondido além do que os nossos olhos podem captar. Talvez o que vemos seja apenas o reflexo, uma imagem invertida de uma verdade maior que os nossos sentidos não podem captar. Talvez sejamos prisioneiros na caverna de Platão, maravilhados com as sombras, sem nunca questionar a fonte da luz. Ou talvez estejamos vivendo dentro de um código, experimentando os efeitos de uma programação cujo propósito ainda não compreendemos. Einstein disse que a diferença entre o passado
presente e futuro é uma ilusão, ainda que persistente. Sua teoria da relatividade revela que o tempo é apenas uma questão de percepção, influenciado pela gravidade da Terra, que nos dá a noção que um dia tem 24 horas, criando uma realidade atrelada ao corpo celeste que habitamos. Mas fora deste domo azul, o tempo flui de maneira diferente, como se realidades além do nosso olhar dançassem em ritmos próprios, escondidas em segredos do cosmos. Desde a descoberta da dualidade da matéria, sabemos que, em certas condições, a matéria pode se comportar como onda, espalhando-se como ondulações em um lago, e em outras, como partícula, fixa e definida. A interpretação de Copenhague, proposta por Niels Bohr, revela um mistério enigmático. Um sistema quântico existe em superposição, um véu de infinitas possibilidades, até que a observação o força a colapsar em uma única realidade. Este fenômeno, conhecido como decoerência quântica, sugere que o ato de olhar não apenas revela, mas molda o que é real, como no experimento da dupla fenda, onde a luz, ao passar por duas fendas, cria um padrão de ondas, até que a observamos e ela se torna partícula. A realidade, então, parece esperar por um olhar para ganhar forma, como se o universo dançasse entre o visível e o invisível, aguardando o nosso papel nesse mistério profundo. Um arco-íris brilha no céu. Suas cores vibrantes nascem da luz, da chuva e do nosso olhar. Sem alguém para contemplá-lo, ele não se manifesta como tal. Esse fenômeno da física clássica revela um mistério quântico, desvendado pelo experimento da dupla fenda, revisitado em um estudo publicado em 22 de julho de 2025 por físicos do MIT. Nesse experimento, a luz enviada fóton por fóton passa por átomos individuais, que funcionam como fendas extremamente pequenas. Quando não observada, ela cria um padrão de ondas, como se dançassem em harmonia, mas ao tentar captar seu caminho, o padrão desaparece e a luz se revela como partícula. Essa dualidade, confirmada, contraria as ideias de Einstein, mostrando que a observação não apenas ilumina, mas define a realidade. Como o arco-íris na estrada, essa conexão entre o visível e o invisível me guiou a um caminho de descobertas, onde o que percebemos é apenas a borda de um mistério muito maior. E essa desordem que vemos for apenas a superfície. A natureza nos mostra que o caos aparente esconde uma ordem subjacente, e a ciência de ponta começa a tocar as bordas desse mistério. Um experimento de 2024 na física quântica, publicado na prestigiada revista Nature, revela o extraordinário. Mesmo no reino onde abunda o caos e probabilidades dançam em desordem, a ordem emerge por meio de cicatrizes quânticas, confirmando uma teoria proposta há 40 anos por Eric J. Heller. Esse experimento revela que, mesmo em sistemas caóticos, há padrões que emergem, deixando marcas no tecido da realidade. O que te apresentei aqui é apenas um aperitivo para despertar sua atenção, mas não a resposta. Este é o momento que eu te ofereço uma escolha. A pílula azul é a explicação para por aqui e você já pode voltar à sua realidade. Já, se você escolher a pílula vermelha, eu vou mostrar o quão profundo fica a toca do coelho branco. E então, qual será a sua escolha? Choose your destiny. Excellent.